Olá pessoal, me chamo Tadeu e quero dividir com vocês, compartilhar a minha prova de superação pela qual passei e pela qual continuo passando. Motivo pelo qual nosso canal se chamar Aposentado até página 2. Se você é um aposentado por ter cumprido os anos necessários de uma maneira bacana, show. Se você foi aposentado por uma questão de saúde, que foi o meu caso, estou aqui para relatar que não é o fim do mundo. Nem para um caso, nem para o outro. Porque tudo é possível aquele que crê. Tendo fé, você move montanhas. E vou dar o meu relato aqui agora, para vocês verem que tudo isso é possível. Aos meus 45 anos de idade, eu me achava o imbatível, o super-homem. Achava que essa máquina jamais iria quebrar. Bom, infelizmente não foi bem assim. Aos meus 47 anos de idade, eu tive que rever o modo de viver e como conduzia a minha saúde. E com isso já vão lá 16 anos de luta. Aos 47 anos de idade, fui submetido à minha primeira cirurgia de artroscopia do joelho direito. Aos 49 anos de idade, uma segunda cirurgia de artroscopia agora no joelho esquerdo. Em 2014, eu decidi ir atrás de um segundo profissional para se ter uma segunda opinião, porque as dores continuavam. E após ter feito todos os exames desse segundo profissional, qual foi o diagnóstico? Que meu futuro seria negro. Mais sincero do que isso eu estou para ver. Mas eu não vejo isso com maldade, muito pelo contrário. A sinceridade para mim é muito importante, melhor do que ser pego de surpresa lá na frente. Mas vida que segue. Em 2018, em função de todas essas cirurgias, postura, um andar deficiente, isso fez com que minha coluna tivesse um desvio e acarretou em 2 hérnias de discos. Em dezembro de 2018, eu fui conduzido ao hospital em caráter de urgência e chegando lá, precisei ser sedado para que pudessem ser feitos os exames. Quando os exames estavam prontos, passou pela mão do profissional da área de coluna, ele me deu um diagnóstico de artroplastia lombar. Eu precisaria fazer a prótese de 2 vértebras da minha coluna para fixação, né, e mobilidade da coluna e impedir as dores crônicas. Bom, enfim, a gente vai atrás de querer saber como é que funciona essa cirurgia, uma cirurgia chata, complicada, demorada. Para alguns funciona muito bem, para outros não funciona tão bem. Marquei uma consulta com o doutor e pedi para ele que me explicasse melhor como seria feito esse procedimento. Ele, muito sincero e simples, me falou que seriam colocados 10 parafusos na minha coluna e para fixação das próteses e ficaria tudo bem. Eu dei risada, eu falei, doutor, 10 parafusos na minha coluna, como assim? Como é que funciona isso? Como é que são esses parafusos? Fica tranquilo, são parafusos próprios para essa condição, eles medem 45 milímetros de comprimento por 6 milímetros de espessura. Foi aí que a casa caiu e eu falei, doutor, eu sou da área metalúrgica, eu tenho noção do tamanho dessa bitela, mano. Isso é sério? E ele me respondeu, sim, é sério. Não era ele que ia fazer a cirurgia, era eu, né? Mas enfim, fizemos a cirurgia. Confesso que não desejo isso para ninguém, é uma cirurgia muito complicada, requer muito do profissional que está fazendo, requer muito do paciente, tá? Que seja assíduo às fisioterapias e tenha vontade de fazê-las, né? 7 meses se passaram de puro sofrimento. É realmente complicado demais essa cirurgia. Enfim, em setembro de 2019, no mesmo ano que eu tinha feito a coluna, eu começo a ter fortes dores no meu joelho direito. Volto ao hospital e aí, qual é o diagnóstico disso? Artroplatia do joelho direito, prótese total. Remove-se o joelho, coloca-se uma prótese de metal e componentes de plástico e toca a vida. Não foi fácil, não foi fácil. Bom,
Se é para parar as dores, a gente está topando qualquer coisa. Em março de 2020, por incrível que pareça, volto ao hospital novamente, só que agora o esquerdo. Diagnóstico, prótese total também do joelho esquerdo. Quer dizer, agora eu estou bem. Agora basta uma latinha de WD, porque 10 parafusos na coluna, dois joelhos de metal, lubrifica, eu vou estar bem, sem problema nenhum. Isso é brincadeira, gente. O WD é brincadeira. Por incrível que pareça, em 2023 eu volto ao centro cirúrgico, agora, para refazer a prótese do joelho esquerdo, porque aquela que eu tinha colocado em 2020 quebrou, rachou. Como? Ninguém sabe. Eu tenho foto disso, mostro para alguns profissionais, o pessoal não acredita. Numa outra oportunidade eu mostro a foto dessa prótese quebrada. Bom, enfim. Eu estou ali na maca, aguardando a minha hora de voltar para a minha sétima cirurgia. Começo a conversar com Deus e perguntar: Senhor, o que foi que eu fiz para estar passando por tudo isso que eu estou passando agora? Foi quando as coincidências começaram a aparecer. Eu estava ali pela 7ª vez sendo conduzido para entrar na cirurgia às 7 horas da manhã, na sala de número 7, no dia 27/7, com duração de 7 horas. Dá um Google lá e veja o que significa o número 7. Eu não sou uma pessoa assídua em igrejas ao domingo, nem em qualquer outro dia. Sou uma pessoa de muita fé e leio a Bíblia todos os dias, mas também não me considero muito melhor do que ninguém, não. Muito pelo contrário, eu me considero um pecador, haja visto que todos os dias, antes de pôr os meus pés ao chão, quando eu me acordo, eu peço perdão a Deus para que Ele me proporcione mais um dia de vida. E, gente, foi por esse motivo que eu montei esse canal. Independentemente se você foi um aposentado voluntário ou foi involuntário, eu quero dizer para você que você não é cancelado, você não é arquivado, você não é encostado, você não é impossibilitado, nem tampouco incapacitado. Todos nós temos o direito e o dever de viver a vida que Deus nos deu da forma que nos deu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tudo é possível àquele que crê. Foi proposital eu publicar 2 vídeos antes desse relato. Tudo o que eu já fiz naqueles vídeos e irei fazer em outros é em função de tudo que eu passei. Totalmente curado? Não. Tenho dificuldades? Tenho. Porém, desistir, jamais. Essa palavra não consta no meu vocabulário. Então eu espero poder proporcionar a todos vocês a minha resiliência, a minha força de vontade, lugares que irei visitar, ideias que compartilharei com vocês, diversão e entretenimento. E para isso, basta dar o primeiro passo. Então, bora lá?